Boa noite. Obrigada pela presença de todos, apesar de não tenho convidados aqui, porque meu esposo teve que ficar com minha filhinha autista e os membros da igreja estão em culto. Mas vocês são nossos convidados. Hoje eu vou falar de um assunto que toca muito no meu coração. Então eu vou contar para vocês uma história para que a gente possa pensar um pouquinho nesse assunto que eu vou trazer. A história ela tem relação com uma coisa que aconteceu na minha vida que faz algum tempinho, faz um tempo atrás. Eu fui visitar uma família de amigos meus em São Paulo. E lá, depois de vir do culto, né, nós fomos ao culto, tudo. E quando nós voltamos, a minha amiga tinha chegado em casa com um namorado e junto com 3 bandidos. E aí eu só escuto o grito da minha tia, né? Eu chamo ela de tia, e escuto a voz bem alta: olha, quem estiver aí dentro, vem agora para a sala porque é um assalto. Parecia cena de filme. Aí eu olho aqueles 3, aí tem um armado com silencioso, né? E ele fica assim, aí ele colocou a gente assim sentado na sala, todo mundo sentado, os outros 2 subiram, era um sobrado, e aí começou, toda hora ele apagava a luz, ia com a arma na cabeça. Aí quando acendia a luz, estava com a arma na minha cabeça. Aí apagava de novo, acendia, acendia a luz, estava na cabeça de outro. Meu Deus, né? Que situação inesperada, que angústia, né? Eu até olhei a hora no relógio para ver quando começou isso. E depois eu olhei de novo quando acabou e foi 1 hora e pouco. Então foi uma tortura durante um bom tempo. Toda hora ele ameaçava, toda hora ele falava que ia matar alguém. E assim ficamos ali na sala com esse bandido, enquanto os outros 2 faziam um barulho geral, mexendo em tudo lá em cima. Estavam pegando tudo que eles podiam. E aí eu fico pensando, e eu quero colocar para vocês isso: se vocês em alguma situação na vida de vocês já se sentiram assim, refém de alguma coisa que você não pode fazer nada. Ali eu não podia fazer nada. Com alguém armado na minha frente, podendo me dar um tiro, o que eu podia fazer? Refém de uma situação. Quantos aqui já se sentiram reféns com casamentos que não deram certo, com expectativas que colocaram nos filhos e eles foram para drogas ou para o alcoolismo? Quantos aqui tiveram tantas frustrações, tantas angústias, tantos sofrimentos? Quantos aqui se sentiram saqueados, roubados? Então, eu acho que isso é uma situação que todos nós passamos. É claro que eu vivi ali, né? Mas a gente vive na nossa vida cotidiana as nossas tristezas, as nossas angústias. E eu fico pensando, será que tem alguém na Bíblia que viveu isso? E aí eu convido a vocês, como uma bela batista, a abrir um texto bíblico. Está em Isaías 37, verso 3. Assim diz Ezequias: hoje é um dia de grande angústia, de repreensão, de vergonha. Como uma criança está pronta a nascer e não há forças para dar à luz. Ezequias, ele era filho de Acais. Acais, ele era um rei de Israel totalmente idólatra, que colocou a nação toda em idolatria e em pecado. Para vocês terem ideia, ele sacrificou os filhos deles a outros deuses. Ele fazia o que a Bíblia diz que ele fazia, o que era mal perante o Senhor. E Ezequias, diferente do pai, era um homem bom, temente a Deus.
Ele derrubou todos os altos, todos aqueles lugares de sacrifício, onde pessoas sacrificavam a outros deuses. Ele instituiu o culto ao Deus de Israel, voltou a ter o culto, arrumou o templo. Então ele mostrava um coração temente a Deus, independente do seu pai, né? E em uma situação, só que ele tem uma situação bem crítica na vida dele, por isso ele fala essa frase. Ele também se sentiu refém, como uma criança que não tem como, né, não tem como dar a luz, não tem forças. A mulher não tem como dar a luz. E aí, é a situação onde o rei Senaqueribe, rei da Assíria, era um rei destruidor. Ele chegava já, os soldados oponentes, eles mutilavam, eles cortavam língua, eles eram de uma maldade extrema. E, para vocês terem ideia, ele já tinha tomado 46 cidades fortificadas, dali da região já de Judá. E aí eles chegam no centro, né, que é onde o rei Ezequias está, de Jerusalém, e lá ele manda os seus soldados e manda o chefe, né, de guerra. E ali o chefe de guerra começa a conversar no muro com os funcionários do rei. E eles começam a fazer afrontas, falar assim, olha só, 46 das cidades já foram tomadas. E ele faz isso por quê? Porque o rei Ezequias, ele não quer mais pagar impostos. Os impostos estavam elevadíssimos. Senaqueribe, ele sitiava, né, a cidade e ele obrigava, ele oprimia, ele fazia com que todo mundo pagasse a ele, né? E ele ali, os seus funcionários ali diante do muro, e o povo escutava e ele lia coisas que Senaqueribe tinha escrito, e Senaqueribe escreveu que quem vocês acham que vocês são? Quem é o Deus de vocês que pode livrar da mão de Senaqueribe? Olha, 46 cidades já foram tomadas, destruídas, só falta vocês. Né? Vocês estão aí, ó, presos como um pássaro na gaiola. E aí o rei Ezequias, ele escuta isso, o povo começa a ficar muito abalado, ele recebe uma carta. E ele recebe uma carta de Senaqueribe e isso o deixou bem nervoso, bem angustiado, bem frustrado, como algumas vezes nós ficamos, quando são situações onde nós não temos o controle. E aí ele rasga as vestes e vai lá no templo. E no templo ele leva a carta e mostra ao Senhor. Ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E ele faz o que nós devíamos fazer. Sempre em momentos de crise, use a fé. E ele leva a carta ao Senhor e ele clama, ó Senhor, ouve, abre os seus ouvidos, ouve a oração do seu servo, não permita que Senaqueribe nos destrua, não permita, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, e vai ficar ruim para você também se Ele nos destruir, porque você é o Deus dos deuses. E aí, ele manda anciãos lá para falar com o profeta Isaías, porque era o profeta Isaías que falava e escutava o Senhor, né? E aí Isaías, eles chegam lá com essa frase que nós lemos, é a frase que eles falam para o profeta Isaías. Hoje é um dia de grande angústia, de repreensão, de vergonha, como uma criança está pronta a nascer e não há forças para dar à luz. Isaías ora ao Senhor e ele manda um recado. Não tenha medo para o rei Ezequias. Nenhuma flecha de Senaqueribe vai entrar na cidade. Pelo mesmo caminho que ele entrou, por esse mesmo caminho ele vai recuar. Então, mais uma vez,
Sempre em momentos de crise, use a fé. E qual foi a resposta de Deus em relação a isso? Já teve essa resposta para acalmar o coração de Ezequias. E de madrugada, lá já estavam os soldados, tudo ao redor, é o cerco, né, na cidade de Jerusalém. E já estavam, assim, era iminente a derrota. Mas se não fosse o nosso Deus que pode todas as coisas. O Senhor envia um anjo e naquela noite morrem 185.000 soldados de Senaqueribe. E ao acordar pela manhã, ele vendo os seus soldados mortos pelo mesmo caminho que ele veio, foi o mesmo caminho que ele voltou. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é justa. E ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, sempre, irmãos, em momentos de crise, use a fé. Sempre que você estiver naquela situação onde você quer desistir, onde você está muito angustiado, onde há depressão, onde o pânico chega, lembre-se, sempre em momentos de crise, use a fé. É a maior força que nós temos, a nossa fé. Porque isso agrada a Deus. Por isso é a nossa maior força. Então, queridos, eu queria primeiro entregar para vocês um envelopezinho. Gostaria que vocês passassem. Não abram ainda, ok? Então, eu queria que vocês pensassem assim, se em todo momento, não é para abrir, tá? Ainda. Se em todo momento de crise você usasse a fé, acho que nós teríamos mais testemunhos para contar, né? Acho que seria um pouco diferente a nossa vida. E aí vamos retomar lá pro assalto? Afinal, não acabei a história, né? Eu olho de repente e na estante tá a minha Bíblia lá. Eu tinha acabado de vir da igreja. E aí eu escuto a conversa entre o assaltante, ele grita, os dois de lá de cima, eles gritam e falam assim: tem muito ursinho de pelúcia, você quer para sua filha? E aí eu pego essa deixa. Claro que o Espírito Santo é que nos ajuda, né? E aí eu pego essa deixa e falo assim para ele: ah, você tem uma filha? Ele vai nascer. Fala meio áspero. Aí eu falo assim para ele: você pode fazer um grande favor para mim? Tá vendo ali na estante a minha Bíblia? Você pode pegar a minha Bíblia e entregar para sua filha e dizer para ela que eu mandei? Porque não tem nada nessa casa aqui que seja mais precioso do que esse livro. Ah, mas eu não posso tocar. Pode tocar sim, nem eu poderia. Mas Jesus pagou o preço na cruz para que eu, você, pudesse pegar, pudesse ler, pudesse praticar. Então, ele pegou, guardou, depois nos levou lá para o banheiro, trancou todo mundo, já finalizando para que não... E aí depois descobrimos com os próprios policiais que era uma gangue, uma quadrilha que normalmente fazia dessa forma, mas sempre deixava entre 2 ou 3 mortos. E com a minha intervenção, talvez, de ter dado a Bíblia para eles, eles não fizeram isso. E houve tiroteio no final, e ficamos sabendo disso. Então, o Deus que intervém,
né? Mesmo não sabendo de nada, Deus estava intervindo, porque sempre em momentos de crise, use a fé, use a Bíblia, olhe a Bíblia, ame a Bíblia, deseje a Bíblia. Imagina daqui a uns 5 anos, se você tiver essa paixão, se você não negociar seus valores, se você tiver fé, se sempre em momentos de crise você usar a fé, você vai ser uma referência para essa geração. Uma geração descrente, uma geração suicida, uma geração perdida. Sempre em momentos de crise, use a fé. E verão em nós que Cristo é a esperança da glória. Amém. Entregar antes do tempo, aí esqueci. Mas vamos retomar então. O envelope é o seguinte, é na verdade um lembrete para vocês da história de hoje, como se fosse um memorial. O que eu proponho é que vocês escrevam quais as afrontas que vocês têm na vida, aquilo que tem adoecido o coração de vocês, aquilo que tem entristecido. Vocês coloquem dentro desse envelope, orem cada dia, entreguem ao Senhor assim como o rei Ezequias fez. E aí está escrito dentro a resposta. Sempre em momentos de crise, use a fé, porque vale a pena, nosso Deus é fiel.